Bem, vamos lá. Infelizmente esse vídeo tem que ser também no improviso, né? Porque as coisas estão bem complicadas, sempre estiveram, cada vez pior. Isso será explicado quando eu for tratar de Matrix, né? Que por incrível que pareça, tem muita gente interessada nesse assunto do que é a Matrix de verdade. Estranho, não esperava esse interesse todo. Então, para esse interesse todo existir, é sinal que toda desinformação, toda calúnia e calúnia que os psicopatas fazem contra mim estão ficando menor do que minha fama, né? Minha credibilidade eu tenho um termo, esqueci. Então é normal. Então, de fato, a calúnia, a difamação dos psicopatas e muitos narcisistas e outras máquinas está tendo menos credibilidade do que eu, do que eu digo na verdade. Lembrando, a maioria das pessoas é burra, né? Mesmo se não fosse mau caráter, são pessoas que, se você expõe, né? Ela tá nas trevas, você bota um sol não, se existe um sol, né? Você bota a estrela, uma estrela qualquer, e ela nega a existência da estrela nas trevas que ela vive. Claro que existe toda uma estrutura de mau caratismo, mas uma pessoa que é tão burra e tão desinformada que mesmo nessa situação ela nega que aquilo não é uma estrela, que estrelas não existem. Claro que isso é uma comparação para vocês entenderem um certo grupo de seres humanos, que é a maioria, para vocês entenderem bem como é ver de fora, né, do mundo o que está atuando lá. Existem grupos, né, no mundo. Tem os psicopatas, tem os narcisistas, tem outros tipos de máquina. Eu estou só fazendo uma introduçãozinha gostosa sobre a questão um pouco da Matrix, né? Existem máquinas aqui com naturezas diferentes. E devido a certas urgências, eu tenho que antecipar os vídeos, ou o vídeo pelo menos introdutório do que é Matrix. Mesmo tendo tanto fake news aí no mundo que monta computador com LED, ou tem um videogame, ou então ele se considera new porque tem um PlayStation 5 e tal. É muito complicado. Mesmo eles me odiando, no caso, primeiro, quando eu preciso que ninguém me ame, em primeiro lugar. Segundo, eles me odiarem, isso é o sinal de que de fato meu trabalho, meu conhecimento, minha habilidade, minha competência são produtivos, né? Eu alcancei níveis altíssimos, porque ninguém inveja o podre, o imundo, o maligno, ninguém inveja. E a inveja é uma desinformação, né? Os psicopatas, como eu falei, eu dei aquele exemplo, né? Que aquele psicopata, presidente dos Estados Unidos, disse assim: ninguém pode enganar todo mundo o tempo todo, blá blá. Então a ideia, existe uma ideia fictícia e uma ideia verdadeira do que é inveja. A ideia que ensinaram a vocês, e tá tudo errado, na maioria de vocês, disseram assim: não, a inveja é a pessoa querer algo que a outra pessoa tem, não é? Isso, vou dar uma dica pra vocês aqui. Uma dica: todas as informações que vocês aprenderam na vida, ou que alguém disser a vocês, que você parar para analisar, olhe, isso aqui beneficia psicopatas, você já sabe que é uma invenção de psicopata para prejudicar as pessoas e beneficiar eles. Acabou. Não tem segredo. A regra é essa. Né? É uma ideia. Dá um exemplo. Estava conversando com uma amiga, uns amigos de longe daqui. Isso é comum, né? Então todo mundo entenderá. Então, uns amigos longe daqui, eu tenho que dar uma modelada para poder não ser rastreável. Essas pessoas estavam assim, né? Uma delas, bora pegar um grupo específico. Uma certa pessoa tem um posto de gasolina em outro estado. E essa pessoa só tem um posto, o posto era recente,
E logo quando essa pessoa botou o posto, né, abriu o posto lá, eu não lembro se foi um posto que já comprou de alguém ou fez do zero. Deixa eu só tirar aqui de novo a porcaria da proteção de tela que eu adoro de Matrix, que é top de linha aqui, não consome nada. Eu sou cientista da computação clássico, gente. Eu não. A eficiência pra mim é 90%. Sei que vocês não entendem, nunca entenderão. Mas eu espero que vocês respeitem o que eu sou e quem eu sou, como eu faço com vocês, né? Vocês não estão qualificados para. Vocês não têm qualidades. Eu só tenho que me afastar de gente como vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Essa pessoa tem um posto. E quando essa pessoa adquiriu um posto, aconteceu aquilo que acontece sempre, né? Pessoas de outro posto, né? Um cartel. Que o Brasil tem, cartéis de postos, né? Abordaram essa pessoa. Falaram coisas, fizeram propostas e ameaças. E essa pessoa não quis entrar no esquema. E eu não lembro bem se essa pessoa tem é filho de alguém importante, eu não lembro o que foi, mas começou a acontecer uma certa situação lá, que também é um padrão. Carros com alto-falantes grandes, né, carros com rádio potente, com música potente, começou a aparecer nesse posto e tocar um som alto absurdo, né, frequentemente. Consequentemente, o público dele começou a cair, né, o posto, já tem tempo isso aí, viu? O posto estava atraindo muita gente, né? Fez aquelas promoções iniciais, que é interessante, né? Para as pessoas conhecerem, darem alguma credibilidade, fazer um teste, ninguém conhece, aquele negócio todo. E fez promoções, fez isso e aquilo, encher pneu, lavar e tal. E começou a perder o público, né? Com essa zoada de moto, com aquela descarga, com carros fazendo uma zoada da zorra, do nada. Só no posto dele. Da pessoa, né? Pessoal. E aí o que acontece? Essa pessoa relatou pra mim isso tardiamente. Deveria ter falado no início. E falou, tô me prejudicando e tal. Eu esperava, se não me engano ele falou assim, eu esperava que em 5 anos eu tirasse o investimento. Eu não lembro como foi não. Já faz tempo. É comum, mas já faz tempo. Eu não fico preocupado com quanto as pessoas ganham. Isso é coisa de psicopata. Psicopata que fica ligado com que as pessoas compraram carro, não compraram a casa, quanto tem, eu quero destruir. Desculpe, gente, mas eu já falei várias vezes que eu não sou da raça de vocês, de nenhuma de vocês. E eu prefiro deixar de existir a ser da raça de qualquer um de vocês. É só se enxergar, pô. Por que não se olha no espelho? Né? Tem pergunta que não precisa ser feita, pô. Então vamos lá. Essa pessoa, eu perguntei, pô, cara, já tomou as providências e tal, porque pelo que eu entendi, você botou um posto em um local que não tem posto, é difícil, tá ajudando as pessoas, aquele negócio todo. Não faz sentido as pessoas estarem com raiva de você estar ajudando a comunidade e tal, aquele negócio todo. Isso aí deve melhorar o comércio, aquele negócio todo. Aí ele, rapaz, não, porque sempre que eu procuro falar com essas pessoas das motos, ou dos carros, picape e tal, eles falam assim, olha, por lei, qualquer pessoa pode fazer zoada das 7 horas às 22. Aí eu falei assim, por lei? Você verificou essa lei? Aí, não, porque a gente ouve isso sempre, né? Aí eu falei assim, você lembra que alguns anos atrás eu falei assim, tudo que você ouvir, toda a frase, todo o texto, que você parar pra analisar assim, se você estranhar, você tem que estranhar, né? Tem que ter um sentimento. Vocês não tem também, né? Eu tô falando demais, mas assim, a frase que você estranhar, você analisar, isso prejudica as pessoas e beneficia psicopatas, você já sabe que é mentira, que tem algo errado ali. Tome as providências, procure saber a verdade. A pessoa parou assim, né? E tal. Eu falei, ó, brother, não sei se você sabe, mas na maioria do mundo,
dos países do mundo, na maioria, quase todos, não é permitido fazer zoada nem bagunça em momento algum, em lugar nenhum. Na maioria dos países do mundo existe lei contra isso aí e existem órgãos contra qualquer tipo de perturbação do sossego da sociedade. Essa frase, eu estou pegando esse exemplo do que eu falei agora há pouco. Essa frase que inventaram de que pode ter bagunça e zoada em qualquer lugar, das 7 horas da manhã, né? Não existe 7 horas da manhã, né? Se não existe também 19 da manhã. Das 7 horas às 22 é um artifício criado por psicopatas para vocês aceitarem todo tipo de crime que ele venha a cometer. Nesse âmbito aí, nesse contexto. Aí, brother, eu falei, porque eu já chamei a polícia, não resolveu. Eu falei, brother, não é pra chamar a polícia não tem nada a ver com isso aí. Então você não sabe pra que a polícia serve. Né? Existem órgãos, procure saber aí direitinho. Né? As pessoas procuram, existem órgãos para isso, as pessoas procuram esse órgão. Você se informa lá e vê o que resolve. É o que pode ser feito. Então, observe que eu peguei um exemplo aqui. É bom sempre pegar, eu gosto de pegar exemplos comuns que todo mundo tem contato o tempo todo, a vida inteira, que ajuda, né, a endurecer na boca de vocês o conhecimento. Né? Então, não esqueçam. Se qualquer coisa que passar para vocês, você parar para pensar, beneficia psicopata e prejudica as pessoas, como eu falei a questão do presidente dos Estados Unidos lá, né? Não sei se foi quem aquele cara, é um vagabundo qualquer. É bandidagem, é criminalidade, é psicopatia. Feito aí a dica? Pronto, para não dizer que eu não dou dica, né? Vamos lá. O que acontece? O que eu tenho que falar aqui eu tenho que tratar aqui de ciência porque muito crime acontece, muitos crimes acontecem, sempre aconteceram. E na ciência, roubo de projeto e por aí vai. E eu tentarei aqui dar a vocês a habilidade de vocês verem o que vocês não estão conseguindo verem. Certo? Vamos lá. Pessoas mau caráter, que é muita gente, principalmente psicopata, odeiam a verdade, né? Quando você demonstra saber um pouco da verdade dele ou muito, aquelas calúnias, aqueles ataques aumentam contra você, né? Para descredibilizar você e para se vingar de você. Porque a verdade para as pessoas mau caráter é um contratempo, né? É um empecilho para seu estilo de vida criminoso. Caso vocês não lembrem dos estilos de vida criminoso que eu me refiro, a gente tem que entender que chega a covardias absolutas. Para vocês entenderem, às vezes tem que entregar o absoluto para vocês entenderem. Um exemplo. Nós sabemos, né? É comprovado que no mundo inteiro, alguns lugares mais do que outros, como os Estados Unidos, no mundo inteiro, muitas mulheres engravidam e não parem no hospital para o bebê não ser registrado. Esses bebês são levados a seitas satânicas. O que acontece com esses bebês? Eles torturam esses bebês, estupram esses bebês, aterrorizam os bebês, porque na cabeça dessa gente, há muitos milhares de anos, isso acontece há muito tempo. Bote milhares de anos aí. Eles acreditam que você torturar, estuprar e botar pra lascar no bebê, quebrar os ossos, enfiar agulha, espeto e matar e beber o sangue desse produto de terror, de tortura, tornará eles na vida eterna. Claro que a gente sabe que nenhuma pessoa cientista puro jamais faria isso, mesmo se fosse verdade, só para a gente dar um contraste. Esse tipo de seita satânica acontece muito. E muitos são associados a religiões protestantes. A religião protestante, como a gente sabe, eu sei que eu estou devendo um vídeo sobre religião protestante e tal, mais forte, religiões em si,
Já expliquei que se a religião não desmente a religião católica, ela não é protestante. Ok? Uma coisa que a gente tem que entender, uma coisa bem trivial. Que eu sei que vocês não conseguem ver, que estão fudidos na Matrix, cheio de psicopata aí. Então, muitas seitas satânicas são mascaradas com religiões protestantes, com a fachada de serem cristãs e tudo mais. Certo? Então é só para vocês entenderem o nível de covardia que essas pessoas apreciam. É absoluto. Então vamos lá. A questão científica, né? Vocês entenderem. Essas pessoas decoram termos científicos para fingirem que amam a ciência, que defendem a ciência, que são cientistas, que dizem que fazem ciência. Fazer ciência é de lascar. Mas a gente consegue desmentir essas pessoas. Daí um exemplo. Uma coisa que eles decoram, né, no segundo grau, que é a suposta metodologia científica, que é observação e análise. Porra. Rapaz, é de fuder. Vamos lá. Eu sei que vocês têm preguiça de pensar, então, mas deixa eu te dar uma sugestão. Observação e análise de quê? De uma maçã caindo? Talvez funcione. De uma célula? O que é que dá para... Vocês já observaram a célula? O que é que dá para intuir dali? Um neurônio. O que é que dá para intuir dali? Eu tô já falando de intuir, né? Nem analisar e dar um produto. Uma coisa mais além para ver se dá uma... leva um pouco vocês para a verdade. Para vocês entenderem que essa frase é de canalha e é usada por canalha, vou lhe dar um exemplo. Quando um cientista puro matemático, que eu tenho vocação, cria uma fórmula matemática para ilustrar, por exemplo, uma probabilidade, ou seja lá o que for, prever o futuro, ele observou e analisou o que mesmo para criar aquela fórmula? O ego deve estar incomodando agora aí a Matrix, né? Os psicopatas então, né, que se fazem de cientistas. Quando um físico ele está trampando também uma fórmula, física ou analisando a mecânica quântica, ele observa o que ali exatamente para analisar e faz o que depois? Escreve um artigo? Bora facilitar um pouco. Vocês gostam de se validarem o tempo todo, né? E vocês disseram que usar um telefone, um tablet, um laptop, um desktop é ser inteligente. Então bora pegar essa parte que parece que é fácil para vocês, a computação. Sabe? Eu já criei fórmulas matemáticas de computação, já criei algoritmos importantíssimos. E tenho certeza que vocês também, né? Vocês são os fake news, né? Ou os gurus, vocês aprendem com os gurus e tal da internet aí. Afinal de contas, se o cara falou bonito, falou rápido, ele finge que entende, entende. Se ele botou um cenário bonito lá atrás, se ele tem equipe, o cara entende. E vocês dizem que sabe analisar caráter e competência? É só botar um cenário bonito atrás, pô. Botar um computador caro. Brother, a gente sabe há muitos milhares de anos que se a massa concorda, se a massa aprova, tá errado. A massa de vocês está sempre errada. Sempre errada. Sempre, sempre. Você quer entender por quê? Vocês são incompetentes em tudo. O critério de vocês é, se muitos estão indo por ali, tá certo. Quando vocês estão com essa ideia de que se muitos estão indo por ali, eu quero estar com muitos, vocês claramente não sabem analisar nem os muitos, nem o foco daqueles muitos. Como eu falei e provei, a massa tá errada. Eu nunca irei no esquema de vocês. No mais popular, na mais popular, por quê? Eu tenho critérios, eu sou cientista, eu sou inteligente, eu sou new. Eu não sou um fake new, não. Aí a gente entra nessa questão.
Quando um cientista da computação, você pensa que o computador cai do céu? É? Você não sabe que tem algoritmo no processador, na memória, no texto, não é? Eu queria saber o seguinte, me responda aí. Quando um cientista da computação cria um algoritmo novo, e é sempre criado do zero, ele analisou, ele observou o que mesmo e analisou, e aquele código ali, aquele código representa o que aqui? Uma árvore? Como é que funciona isso aí? O ego deve estar incomodando, né? E afinal de contas, essa frase fazia vocês se validarem e enganar-se a todo mundo que vocês são cientistas também, que aprenderam no segundo grau que a ciência é feita através da observação e análise. Só tem pau no cu charlatão aqui nessa desgraça, né, brother? Vocês são uns merdas, né, brother? Um lixo. Essa parte está concluída, certo? A gente tem que avançar um pouco aqui. Sabe? Você encontra a maioria das pessoas sendo doutoras em tudo. Arqueologia e tal. A pessoa não sabe nem que a arqueologia não existe sozinha, né? Que a arqueologia é uma parte da antropologia junto com o social, etc e tal. Não existe arqueologia sozinha. Isso é coisa dos Estados Unidos, Europa. Não existe arqueologia sozinha. Um cara que estudou arqueologia sozinho não sabe nada. Tá trilouco ali. E essas mentiras de supostas arqueológicas são muito divulgadas, né, nesses canais de TV, National Geographic, Discovery Channel, etc. Eu não sei nem que porra é essa. E vocês pensam que aprenderam, né? Sou cientista, sou arqueólogo. Será mesmo, brother? Como é que esses arqueólogos criam esses conhecimentos arqueológicos aí? Eu queria saber como é que eles fazem e vocês ficam com raiva quando eu falo que é mentira. Eu queria saber. Não é observação e análise? Bora ver um negócio aqui. Vamos lá. Vocês sabem que se a gente pegar um tijolo, um objeto pesado e botar na terra, a terra desmorona, né, irregularmente, e nada fica sobre. Não consegue botar um tijolo sobre outro, você não consegue criar um castelo ali. Então não é difícil de se imaginar que nas pirâmides grandes, as originais de Kéops e tudo mais, tem uma fundação, né, e a fundação é uma outra pirâmide, né, de cabeça para baixo, no subsolo, sustentando a pirâmide de cima, porque você não conseguiria botar aquelas pedras sobre a terra. Eu sei que isso deve estar causando muita inveja, muito ódio, né? Mas eu estou criando uma estrutura para vocês entenderem que usar um exemplo aqui do que de fato deveria ser ciência nisso aqui, ou quase ciência, porque é muito trivial. Eu estou falando que é super trivial. O trivial não faz parte da ciência. Desculpa aí, vocês vivem no trivial e ainda está errado. São uns merdas. E brother, vamos lá. Se eu não me engano, não é se eu me engano não, mais ou menos a pirâmide, né, de Kéops, a pirâmide de Gizé, a pirâmide de Kéops, ela tem uma pirâmide de cima e embaixo. E constitui mais ou menos 5 milhões de pedras, né? E supostos arqueólogos super inteligentes viram a pirâmide dessa daí. Descobriram também, provavelmente, que tem lá embaixo. Isso foi muito tempo depois, não sabia a quantidade de pedra. Observe quanto tempo passou para dizer quantas pedras tem. Disseram assim: não, essa pirâmide para ser feita usou 5 mil blocos. Alguns blocos têm quanto é mesmo? Para não falar errado. Continua então, calculemos, cálculo, pirâmide, pedra. 100 toneladas, estou certo. Tem pedra que chega a 100 toneladas. E pedras que pesam menos, 20 toneladas. Né? Então vamos lá, o cara disse assim, dizem aí, né, espalham, você diz que são cientistas, que é tudo informação, que é tudo verdade. Eu não vejo verdade aqui. Ele falou assim, a pirâmide de Kéops foi construída em 20 anos. E um cara desse é cientista, escreve um artigo, fica famoso e tal.
vocês entendem, são inteligentes. Afinal de contas, o critério de vocês é: se todo mundo diz que tá certo e tá lá, vocês estão também, né? E o pior é que tá todo mundo comendo o cu, o jumento tá comendo o cu de vocês, mas vocês estão. Vocês sabem o que tá acontecendo, tá comendo o cu de vocês, mas tá tudo certo. Os critérios de vocês são foda, vocês são qualificados e inteligentes pra porra. Bora fazer uma análise aqui com o meu próprio texto que eu botei na internet, no blog, muitos anos atrás. Vamos lá. Se as pedras já estivessem preparadas e próximas ao local, que isso não existe, né? Vamos lá. Se as pedras já estivessem preparadas próximas ao local da montagem da pirâmide, né? E colocasse 10 pedras por dia, observe. Muitas vezes para você criar uma ponte, né, um viaduto. Entenda, uma ponte, um viaduto é uma ponte. Pontes são coisas que interligam outras, né? Esse sinal básico é foda, né? Mesma coisa quando eu falo faculdade é uma escola. A pessoa fala que não, né? E diz que entende de ciência, de faculdade e tal. A pessoa não sabe nem o conceito de escola, né? Ainda cita Sócrates e Platão. Foda. Então vamos lá. Quando a gente tenta montar uma ponte aqui, a gente coloca no dia no máximo 2 vigas, né? Que são colunas horizontais. São colunas horizontais. A gente fica na horizontal, nossa coluna fica na horizontal. Você que não sabe o conceito, decora, associa uma coisa com a outra, pensa que sabe, que entende. E eu falo isso há anos, né? Então vamos lá. Para a gente botar 2 vigas em uma ponte suspensa, a gente leva horas. Suponhamos que a gente consiga colocar 10 pedras por dia para fazer a pirâmide. Pedras extremamente pesadas, colocadas sem nenhum arranhão, sem quebrar, sem rachar, sem nada, perfeita, e não tem nenhum milímetro de espaço entre as pedras, cortadas perfeitamente, coisa que a gente não faz hoje em dia. Se a gente colocar 10 pedras por dia, então a pirâmide, pode fazer o cálculo aí, então a pirâmide ficaria pronta em 1.300.000 anos. Tem uma diferença meio grande de 20 anos para 1.300.000 anos, né? Bora ver como é que seria para construir a pirâmide em 20 anos? Aqui, ó. Se a pirâmide de Kéops foi construída em 20 anos, então calculemos isso. Cálculo da construção da pirâmide de Kéops sem acabamento. A gente lembre, estamos falando da pirâmide sem botar o acabamento, ok? Sem deixar lisinha, bonitinha. Interna e externamente, sem desenhar e tal. A pirâmide de Gizé possui 5 milhões de pedras, que chegam a pesar em 100 toneladas, sem o acabamento. 5 milhões de blocos em 20 anos. Em 20 anos. Que dá 7.300 dias. Para você fazer uma pirâmide dessa e você não errar, fazer perfeitamente e trabalhar todos os dias sem parar durante 20 anos, você teria que colocar 686 blocos por dia. Sabe, eu vi as construções da China. Lá é um negócio incrível, né? Elas constroem coisas assim. A China constrói coisas um pouco complexas com uma velocidade grande. Mas tá muito longe de ser uma pirâmide, né? E lá não se coloca 700 blocos por dia, né? São construções, né, basicamente de uma técnica, as técnicas que eles têm, que facilita e faz rápido. Mas tá muito longe, tá longe de ser isso aqui. Aí vamos lá. Um cara inventa que a pirâmide foi construída em 20 anos. Para você construir 20 anos sem parar, você teria que botar praticamente 700 blocos por dia sem quebrar nenhum. Quando que para você fazer uma pontezinha aqui toda noite você bota uma pedra ou 2. Eu nunca vi botar 2. Tem outras construções aí em outros lugares do país, do mundo, que é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não varia muito. Aí você diz que é ciência e que o cara entende de arqueologia falando que uma pirâmide dessa foi construída em 20 anos? E você sabe? Porque você precisa de validação. Você precisa acreditar uma mentira dessa, fácil de entender, para você se considerar um cientista, um arqueólogo. Você é um merda, um lixo, um desinformador, provavelmente um canibal e a porra. Peguei esse exemplozinho aqui. Agora, essa é a parte trivial. Sabe, na ciência,
uma coisa que a gente aprende cedo é não se meta naquilo que você não sabe. Um arqueólogo, né? Vamos dizer, bora falar como se fosse um cara bom. Um antropólogo com especializações em arqueologia nunca se meteria em projeto de arquitetura e engenharia. Porque o cara é bom, o cara é competente, ele sabe o que é possível e não. E lhe digo mais, o cara é tão bom que ele já diria: é impossível fazer isso aí com os recursos que a gente tem hoje. Ele não se meteria, um arqueólogo, um antropólogo, dizer que a pirâmide foi feita em 20 anos. Já começou a cagar por aí. E tem mais. Se o cara é um engenheiro de estruturas bom, ou um arquiteto, ou diria até que ele é os dois ao mesmo tempo. Se ele é bom mesmo, ele tem caráter, ao ver uma pirâmide, e até pegando essas informações de 5 milhões de blocos, ele nunca pararia para dar palpite de como foi feito. Até agora eu estou falando aqui o tempo de botar esses blocos no lugar. Que para você deve estar parecendo um absurdo agora, mas tem coisa pior. Durante anos as pessoas, uns psicopatas inventam que sabe como foi criado. Diz que rolou em pedra, sem os troncos quebrarem, sem as pedras quebrarem. Em escravo. Você sabe o tamanho e o peso de uma pedra de 100 toneladas? Eu queria saber como ele conseguiria colocar 700 blocos por dia com aqueles métodos de escravo, empurrando, bababá, na tora. Se ele colocasse um bloco por semana, pra mim seria muito, sem quebrar. Quebraria um bocado aí. Vocês estão entendendo que você está dando muita credibilidade a psicopatas? Vocês recebem no cu porque vocês gostam. Vocês não gostam da verdade. Vocês gostam de se validarem. A verdade incomoda, atrapalha. Porque se você começa a fazer um raciocínio lógico desse aqui, só para desmentir uma mentira, já incomoda. Vocês gostam de coisas fáceis, mentirosas. Quem inventou esses negócios aí da pirâmide ser feita em 20 anos, com certeza não é um antropólogo de verdade. Muito menos um engenheiro ou arquiteto de verdade. Nunca foi e nunca será. Só dele ver aquelas zorras no deserto, ele já não abriria a boca para falar nada. Eu sei porque eu também sou arquiteto. Todo arquiteto possui propriedades muito semelhantes e depende de sua especialidade. Não é porque eu estudei desenho, arquitetura, engenharia. Não. É uma questão de sanidade mental, caráter, respeito à ciência. Entendeu? Aí eu queria estender um pouco mais. Porque eu falei assim, né? Pô, o Felca atrapalhou mais do que ajudou. Eu quero ajudar ele a resolver. Eu quero fazer isso aqui porque quando eu falo desse exemplo da pirâmide, e eu nunca concluí esse texto também tinha que ter as muralhas da China, né? Se eu parar na pirâmide aqui, vocês ficarão desinformados pensando que isso é o ápice das coisas surreais que tem nesse mundo aqui, da parte estrutural, da parte material, que é a parte fácil, né? Quando a gente fala de Matrix, não é a parte bem material, coisa muito mais complexa, não tem nem comparação. Eu queria pular agora aqui para duas coisas que a gente chama de achados arqueológicos, ou no certo, antropológicos, porque não existe achado arqueológico que não seja antropológico. Quem estudou muito antropologia entende o que eu estou falando. Vamos lá, bora falar da muralha da China e as cidades esculpidas nas pedras que são encontradas na Índia. Sabe? Você acredita que teve gente que foi além? Não foi suficiente ele falar que a pirâmide de Kelps foi construída em 20 anos por escravos ignorantes, empurrando em cima de tronco de árvore sobre a terra. Ainda diz que foi empurrado a 800 quilômetros. Embora você acredita que o pessoal não, psicopata não tem limite, e dizer por quê.
Disseram, só pra você entender, se você pensa que 5 milhões de pedras na pirâmide é muito, eu lhe digo que a muralha da China tem mais que 21 mil quilômetros. 21 mil quilômetros. Você sabe o que é isso? Você sabia que lá tem mais que trilhões de pedras naquilo ali? Não são 5 milhões, são muitos trilhões. E você acredita que mesmo assim e são construídas. Se você observar, se você percorrer a muralha da China, existem locais que a gente não conseguiria construir. E as rochas ao redor não tem arranhão. Você entende o que eu estou falando? Quem é da área entende. Você acredita que essas pessoas não foi suficiente mentir sobre as pirâmides originais? Porque tem as pirâmides pequenas que são golpes, né, de psicopatas que foram construídas muito milhares de anos depois das pirâmides originais grandes. Você acredita que falar essa mentira as pirâmides de Gizé não foi suficiente com 5 bilhões de pedras? No mesmo lugar ali, uma fundaçãozinha, coisa fácil. Pra quem fez, pra mim não. Você acredita que as pessoas tiveram coragem de falarem como a muralha da China, que tem mais que 21 a 24 mil quilômetros, em terrenos absurdos, com trilhões e trilhões e trilhões de pedras, o cara teve a coragem de falar que foi feito em 100 anos por mão de obra escrava? Você acredita que ele também disse que é porque a China tem bilhões de habitantes? Você sabia que a China em 1950 só tinha 500 milhões de habitantes? E que 50 anos antes tinha 100 mil habitantes? Ou desculpe, 100 milhões de habitantes? Você sabia que a China só tem muita gente lá do último século para cá, que antes era bem menos? E na cabeça de quem teve essa ideia, praticamente pegou 2 bilhões de chineses e construiu como se fosse suficiente 24 mil quilômetros de muralha em lugares impossíveis para a gente, com trilhões e trilhões de pedras. Na época a China tinha quantos habitantes? Se tinha 1 milhão é muito. Segundo ele, foi feito um pouco depois de Cristo, em 100 anos. Se a China tinha 500 mil habitantes, acredito que era muito. Eu posso fazer o cálculo aqui, a gente pode fazer a queda, né? Mas bora botar 500 mil habitantes para não ficar assustador. As pessoas tiveram coragem de falar isso aí. Eu queria saber, cara, como é que as pessoas dão credibilidade a uma pessoa que vê hoje a China com 1,5 bilhão, 2 bilhões de pessoas, e ele pensa que sempre foi assim. Como é que dá crédito a um cara desse aí? Eu queria saber como um cara desse ganha canudo. Eu já expliquei, eu quero explicar de novo. Você acredita que essas mesmas pessoas, esse mesmo tipo de pessoa, essa máquina psicopata maligna, ela tem coragem de estar criando teses para explicar como as cidades que são encontradas na China, na Índia, totalmente esculpidas na rocha, enormes, com esculturas, com tudo, ele tem a coragem de explicar como foi feito e o tempo que levou? Cara, se você pegar a impressora 3D mais rápida, mais potente do mundo, para ela fazer uma besteirinha, eu acredito que ainda assim leva muitas horas. Para fazer uma besteirinha. Qual deve ser a maestria de um povo que pegou uma rocha? Deixa eu a desgraça passar aí. Foi um psicopata. Passam aqui direto. O que acontece? As cidades da Índia esculpida na rocha, né? Vocês acreditam que... Eu me perdi, né? Eu esqueci. Eu tenho esse problema. Eu fico imaginando qual seria a maestria de um povo que pegou uma rocha enorme, esculpiu perfeitamente, de vez,
uma cidade, um templo complexo, sem perder a rocha, sem erro. Aqui a gente pega uma maquinazinha 3D, um jato de água, pega uma rocha, qualquer besteirinha, a rocha está com defeito, tá? Quebra, perde. São esses gurus que vocês estão aprendendo, né? Você repete o mesmo National Geographic várias vezes, as mesmas mentiras. Cara, você tem noção do tipo, da profundidade da patologia mental de vocês? De vocês assistirem programas com supostos biólogos que dizem o que o animal pensa, e vocês aprendem a dizer o que o animal pensa e sente, né? Por que eu estou dizendo isso? Repetindo aqui. Se você não sabe o que sua filha pensa e sente, sua mulher pensa e sente, seu pai, o que levaria você a crer que animais que são completamente diferentes da gente, você sabe o que pensa e sente? Qual o nível de patologia mental, prepotência e arrogância que é o que está sendo discutido aqui que vocês têm? Porque a matriz desses seres é a célula. São seres celulares. As células são completamente diferentes. Tudo, consequentemente, é completamente diferente. Você não está sabendo o que pessoas de sua, em tese de sua espécie, como estou falando aqui as mentiras, as calúnias, que você pensa que é verdade. Você não sabe o que é mau caratismo. Se você não está sabendo o que sua espécie sente e pensa, o que leva você a pensar que sabe que outros seres, outros animais completamente diferentes pensam e sentem? Qual o nível de patologia, prepotência, arrogância, presunção de uma pessoa como vocês? Você não fala de autoconhecimento? Até agora aqui isso aqui é tudo autoconhecimento. Tá incomodando? Eu tenho autoconhecimento, eu leio um bocado de livro de autoajuda. Cara, vocês criam recursos, vocês inventam coisa para se validarem. É muito difícil você encontrar um livro de autoajuda de fato que vale a pena. A maioria é para deixar vocês cada vez mais doidos, pô. Mas vocês gostam do livro de autoajuda, né? Porque valida, né? Enche o ego, né? Você é capaz, você pode, você é foda, você é de outro planeta, você é alienígena, você é de um universo superior, você é uma divindade, você faz e acontece. São os livros de autoajuda de você é foda, né? Você não lê para se conhecer. Você lê para se alienar cada vez mais e aumentar seu ego e se validar. E ficar cada vez mais doido, cada vez mais doente. É verdade. Agora, eu sei que pessoas como vocês, né, burras e com várias doenças mentais e mau caráter, pensa que essa abordagem que eu estou fazendo aqui sobre esse contexto é mau caratismo meu, eu estou atacando vocês. Não. Se você observar, eu estou fazendo o que ninguém faz. Estou falando de fatos reais da vida real, do cotidiano. Ou vocês acreditam que aparece no Jornal Nacional, na televisão, no jornal escrito, que isso tudo é verdade? Eu dei um exemplo hoje. Aparece no televisor, no jornal, esses ritos satânicos que os sionistas fazem muito, por exemplo. Bora pegar o sionista. Fazem muito de pegar bebês e torturar e beber o sangue. Posso dar vários exemplos aqui. Estou tratando uma coisa que talvez vocês devam aceitarem ou enxergarem que a verdade de fato incomoda vocês. Então vocês gostam de se acostumar, vocês gostam da mentira. Porque eu podia falar isso aqui, se os jornais de televisor, de FM, de escrito fossem de fato honestos, eles preparariam você para você estar nesse mundo. Nunca esqueça, a mentira não protege. Já falei isso. A mentira torna você uma vítima fácil. E acredite, muitas pessoas desaparecem diariamente. A verdade lhe deixa cauteloso, com o pé atrás com muita gente. E como eu falei no começo, a verdade é um incômodo, é um empecilho, é algo prejudicial na cabeça dessas pessoas. É algo bom, a verdade sempre é boa, mas é algo que atrapalha o estilo de vida criminoso de muita gente desse mundo. E vocês estão indo na mesma onda. Pois é, né? O que vocês têm a me dizer sobre isso aí? Diga aí. Vocês querem saber de Matrix? Tô falando de uma coisa básica. Não tá gostando?
É melhor nem falar de Matrix então. Eu tô esperando uma resposta de vocês aí. Não trouxe minha água, que merda. E aí? Entenda. Pra eu estar falando coisas bonitas aqui, eu tinha que estar vivendo em um mundo bonito com pessoas bonitas. O pouco que eu falei de vocês aqui no autoconhecimento, que eu estou fazendo por vocês, e muito mais que eu podia falar, tudo sobre vocês seria a mesma podridão. Qual a coisa bonita que tem que falar aqui? Quer que eu viva a vida que vocês levam de merda, de mentira? Sabe quando você conhece a verdade, você fica cauteloso, né? Você protege seus entes queridos, se é que você tem. Protege as pessoas que você ama, que pouca gente ama nesse mundo, pouquíssimo. Se você pensa que é muita gente, eu recomendaria você se questionar se esse pensamento e sentimento são seus ou são da Matrix. E se não tem manipulação psicopática nisso aí. Cara, vocês têm noção, cara, de quantos gurus metido a Neo Matrix e metido a Morfeu de Matrix, metido a tudo, contam mentira, cara, há 25, 20, quase 30 anos. Inventam mentira sobre Matrix e todo dia uma coisa nova. E são coisas contraditórias, mas todas são válidas. É como falar que a água é dura e é sólida, e ela é invisível, imaterial, intangível, e é fluídica, e na mesma temperatura. É como cria um bocado de coisa que não tem nada a ver e atribui como verdade. Coisas contraditórias, é tudo verdade. Mas por que é bom? Porque é mentira. Por que é bom? Porque valida. Porque é bom? Porque é fácil. O autoconhecimento que vocês leem no livro, dos filmes, não disse só vocês não? Os gurus da autoajuda? Nada do que eu disse aqui não tem no livro de autoajuda de vocês? Que estranho, pô. Vocês falam tanto de autoajuda e tal, alimentação saudável, meditação, blá, 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 blá. É, cara. A pena. Pra vocês. Porque eu não tô na merda que vocês estão. E pra ser franco, como vocês fazem chacota de pessoas melhores que vocês, eu tenho que fazer chacota de vocês estarem na merda, né? E a chacota é boa porque eu tô na realidade e vejo vocês na merda pensando que estão botando pra fuderem. Aí que é massa de fazer chacota. Por quê? Cara, não ficou claro não? Deixa eu dizer aqui. Qual o tipo de qualificação, nível intelectual, honestidade, caráter, inteligência que uma pessoa que tem o seguinte critério: se todo mundo vai por ali, eu irei também porque é bom. O cara não sabe avaliar aquele grupo e muito menos o que aquele grupo segue. Seja um objeto, seja uma pessoa, seja um suposto artista, uma suposta pessoa. Se a galera vai pra lá, eu tenho que também estar inscrito naquela pessoa, eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que estar fazendo acontecendo. Por quê? E por que isso se mantém? Se você não tem capacidade intelectual, caráter, análise, critérios para você avaliar aquele grupo e o que eles estão apoiando, seguindo, você lá dentro, meu irmão, é vítima fácil, você tá fudido. Cara, não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma correção, né? É a mesma coisa. Eu tive problemas, eu falei, ó, cara, eu nunca disse para as pessoas procurarem as religiões protestantes que não são protestantes boas, porque era botar pra pessoa se lascar, né? Porque é pior do que você acertar na loteria. Meu objetivo era proteger as pessoas, elas não irem, não procurarem, que é muito difícil encontrar. Não existe muito difícil, né? É difícil encontrar. E eu tentei proteger, eu não mandar ninguém ir, né? Porque com certeza já a primeira igreja ou as primeiras igrejas que ela encontrasse seria enganado e seria vítima fácil. Como não tem critério, não tem inteligência
passou a vida se validando, aprendendo o que não presta, vítima de psicopata. Quando chegasse lá, entraria, seria destruído, nem perceberia o que está acontecendo, seria destruído. Tem vários tipos de destruições lá. Vários tipos de destruições lá. Vários. Então, da mesma forma, vocês são acostumados. Vocês, por não ter qualificação, inteligência, caráter, nada. Vocês, qual critério? Tem muita gente ali que tá naquele inscrito do YouTube, do Instagram, do caralho A4. Eu tenho que estar ali também porque é bom. Entrou ali, meu irmão. Você já entrou botando na cabeça que é bom sem você saber. E quanto mais as pessoas estão lá e falando que é bom, você também acredita. Isso lembra alguma coisa? Matrix. Tinha mais coisa pra falar, mas eu já é 1h da manhã. O vídeo já tem 50 minutos. Tô superando esse problema. Certo? Eu tenho que renderizar esse vídeo, né? Não demora não, mas é no Linux. Mas eu tenho que renderizar. Tinha mais coisa pra falar, não sei se eu conseguiria lembrar, tô cansado. Espero que ajude alguém. Eu tô elaborando um vídeo importante sobre Matrix. Eu não posso falar de qualquer jeito. Esse vídeo eu não tinha previsão de falar por enquanto. Mas coisas aconteceram, até gente próxima que estão... deixa eu lhe explicar. Na didática, do nível que eu trabalho, a gente sabe que é o seguinte aqui. Se você trabalha o estudante, né, o aluno, no mesmo nível sempre de complexidade, ele não evolui, não sai daquilo ali. Então a gente tem que trabalhar um contexto com aquele aluno e dar saltos que ele possa alcançar. Esse choque, esse susto, esse upgrade repentino faz ele ter evoluções que ele levaria 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. E para ser franco, baseado na preguiça, no mau caratismo de vocês, nunca aconteceria, porque vocês só vão para trás. Eu não estou usando como piada, é verdade. Mas esses saltos, eles têm que ser bem calculados. Por exemplo, Matrix. Tudo que está ali é verdade. Mas você não sabe sobre o que eles se referenciam. Dá um exemplo, não sei se eu já falei. Em Matrix, pra você entender, teve coisa que foi mostrada no primeiro filme que só aconteceu comigo ano passado, um exemplo. E teve coisa que aconteceu comigo semana passada que foi mostrado no primeiro filme. Já tô cansado. Teve coisa que foi mostrada no primeiro filme que aconteceu há pouco tempo. E teve coisa que aconteceu muito tempo atrás que mostrou no quarto filme. Ficou mais fácil. Uma das coisas que Matrix fala é cuidado com a idade que você liberta uma pessoa que ela terá dificuldade. É exatamente esse contexto do salto. Porque quanto mais tempo vocês ficam aqui na Matrix, pior vocês ficam. Por isso que tem psicólogo que diz que o QI de vocês diminui. É um assunto de QI bem complicado, mas assim... É porque... Lembra que Matrix 4 fala em ruído? Quanto mais o tempo passa, mais ruído entra na mente de vocês. Os únicos que trabalham contra isso e se tornam mais inteligentes, mesmo tendo mais ruído, são os cientistas puros, os 199 mais. Principalmente, só nós fazemos isso aí. Então vamos lá. Matrix diz assim: quanto mais velha a pessoa for, pior é a libertação, né? Ele tem mais dificuldade, ele pode querer voltar e tal. Exatamente isso. Quanto mais tempo vocês passam aqui, pior. Mais Matrix está dentro de vocês, que eu seria obrigado a falar há pouco tempo. Amanhã não deve ter condições. Eu estou elaborando ainda para ficar da forma correta. Talvez domingo. Não pode ser de qualquer jeito. Eu ainda não sei exatamente o que eu falarei. Eu tinha um outro projeto. Eu tinha um projeto de falar em Matrix. A verdade é essa, eu tinha um projeto. Mas ele está sendo que ser modificado. Os saltos serão diferentes para poder se adaptar corretamente. E esses saltos são didáticos. O que eu não posso é pegar vocês aqui sem um contexto e automaticamente dar um salto absurdo de vários níveis depois. Não posso fazer isso. Não dá certo.
Eu também não posso fazer uma introdução em vocês, ou 10 introduções, e mudar o padrão de salto, que ele tem que ser cada vez mais longo, claro, né? Aumentar cada vez mais o nível, e dar um salto que pula 10, 15, 20, 30 níveis. Se não for extremamente importante, como eu já fiz algumas vezes, não será feito, né? Para vocês não questionarem minha didática, eu só digo uma coisa a vocês. Professores bons do mundo, que são poucos. Tem muito decorador aí que repete, dá show. Tô falando pessoa que entende e ensina. Não é dar show não, ok? Eu lhe digo, tem gente aí que é boa na didática, que é bom de estudo, que é bom de ensinar, que me respeita e sabe a capacidade didática que eu tenho. Não venham questionar nem falar nada de minha didática não, porque eu posso ficar chateado e me vingar, beleza? Aquele abração gostoso por trás do jeito que vocês gostam.